Pensa só, navios modernos são, na verdade, verdadeiras cidades flutuantes. Gigantes de aço repletos de tecnologia. A complexidade ali dentro é uma coisa impressionante. Mas o que de fato faz tudo isso funcionar em perfeita harmonia? Bom, vamos pensar um pouco nisso. Se a gente for analisar o profissional que mantém o coração desses gigantes batendo, que é o mecânico industrial naval, qual seria, assim, a sua ferramenta mais indispensável? E a resposta, olha, pode surpreender muita gente. Não é nenhuma ferramenta física, daquelas que ficam na caixa. É algo muito, mas muito mais fundamental. É uma linguagem. E é exatamente sobre essa linguagem essencial que a gente vai conversar hoje. Para a gente entender de verdade a importância dessa linguagem, primeiro a gente precisa entrar nesse universo do mecânico naval. Esse profissional é, sem dúvida, uma das peças-chave para que qualquer embarcação opere de forma segura e eficiente. É que os navios de hoje são um verdadeiro mosaico de tecnologia que vem do mundo todo. Conforme a navegação foi evoluindo, os equipamentos ficaram incrivelmente avançados e, na grande maioria das vezes, eles são importados de vários países diferentes. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Não importa se é um motor principal gigantesco ou um painel de controle eletrônico supermoderno. Cada um desses componentes vem com seus manuais, suas interfaces de sistema e diagramas técnicos escritos predominantemente em uma única língua, o inglês. Isso já nos leva direto para a próxima questão. Mas por que, né? Porque justamente o inglês se tornou esse idioma padrão da indústria marítima no mundo todo. A resposta está na necessidade de ter ordem e principalmente segurança num ambiente que é, por natureza, internacional. Pensa bem, a bordo de um navio é super comum ter tripulantes de várias nacionalidades. Para que todo mundo consiga trabalhar junto, operar um maquinário que veio de outro país e seguir os mesmos padrões de segurança, é preciso ter uma língua em comum. O inglês acaba unificando essa comunicação toda, desde a manutenção mais simples do dia a dia até os procedimentos de emergência. E olha, o que está em jogo é muito alto. Uma instrução que foi mal compreendida durante um reparo crítico ou uma emergência mecânica pode sim levar a acidentes seríssimos. Então, uma comunicação que seja clara e padronizada é, literalmente, uma questão de segurança. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos dar uma olhada no o quê. Afinal, que linguagem é essa que os mecânicos usam no dia a dia? Não é o inglês que a gente usa para conversar, mas sim um vocabulário técnico, muito direto e preciso. A comunicação técnica a bordo segue regras bem simples, mas que são rígidas. Tem que ser direto, sempre começar com o verbo que indica a ação, usar os termos técnicos corretos que estão no manual. Tudo isso foi pensado para eliminar qualquer tipo de dúvida e garantir que a tarefa seja feita do jeito certo e com segurança logo de primeira. O primeiro passo para qualquer mecânico é saber se localizar lá dentro. Termos como port, starboard, forward e aft não são só um jargão de marinheiro, não. São coordenadas essenciais para encontrar qualquer equipamento naquela estrutura imensa que é um navio. E aqui a gente tem um exemplo excelente. Lá na parte de trás do navio, a popa, que em inglês é stern, a gente encontra componentes críticos como o hélice, ou propeller, e o leme, o rudder. Conhecer esses termos é simplesmente fundamental para qualquer manutenção nessas áreas. Então vamos ver como é que esse vocabulário todo é aplicado na prática, né? Em cenários reais de manutenção que acontecem a bordo. Uma tarefa comum de manutenção já mostra como a linguagem está integrada em cada etapa. O mecânico começa interpretando um alerta no painel, que muitas vezes está em inglês. Depois ele usa aqueles termos de orientação para localizar a peça. A execução do reparo segue direitinho os verbos de ação do manual. E no final, o relatório do serviço é preenchido com a terminologia padrão. Assim, qualquer outra pessoa da equipe consegue entender exatamente o que foi feito. Simplicidade e clareza são tudo. Uma ordem como "Use the hoist to remove the cover", ou seja, use a talha para remover a tampa, é um exemplo perfeito. O verbo vem primeiro, o equipamento é chamado pelo nome certo e a ação não deixa nenhuma margem para dúvida. Do mesmo jeito, na hora de relatar um problema, a precisão é fundamental. Usar termos específicos como leakage, que é vazamento, overheating, superaquecimento, ou excessive vibration, vibração excessiva, faz com que a equipe de engenharia consiga diagnosticar o problema de forma muito mais rápida e precisa. E olha, dominar essa linguagem técnica toda não é só uma questão de segurança e eficiência. É também sobre abrir portas para uma carreira global, cheia de oportunidades. Os benefícios são bem concretos.
Profissionais que dominam o inglês técnico de bordo têm acesso a mais oportunidades de emprego, salários mais competitivos e, claro, a chance de trabalhar em navios de bandeira estrangeira, viajando o mundo todo. E tem mais, o acesso ao conhecimento de ponta também depende do idioma. Os melhores treinamentos, aqueles oferecidos pelos próprios fabricantes dos sistemas mais modernos, são quase sempre ministrados só em inglês. Então, no fim das contas, a conclusão é bem direta. Para quem quer construir uma carreira sólida e sempre em crescimento como mecânico industrial naval, aprender o inglês técnico deixou de ser uma opção ou um diferencial. Hoje é uma necessidade absoluta. E essa citação aqui amarra tudo de um jeito brilhante. Nesse verdadeiro oceano de tecnologia, que está cada vez mais complexo e globalizado, o inglês não é só mais uma ferramenta. Ele é a bússola que guia o profissional, garantindo segurança, eficiência e um futuro muito promissor.